Se você está planejando uma viagem para Cancún e está cheio de dúvidas sobre passeios, baladas, que dinheiro levar, como se planejar para essa viagem, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar as 13 dicas indispensáveis para a sua primeira viagem a Cancún. Seguindo essas dicas, você já chega preparado para a sua viagem, sem surpresas e principalmente sem passar perrengue com os mexicanos. Olá, aqui é o Dini Cardoso do canal Dicas pelo Mundo. Aqui nesse canal você encontra conteúdo sobre viagens, dicas e roteiros para tornar a sua viagem inesquecível e econômica. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder os próximos conteúdos semanais. Recentemente eu fiz a minha segunda viagem para Cancún e nessa segunda oportunidade eu percebi que eu fiz uma viagem completamente diferente da primeira. Isso porque Cancún tem muito a oferecer, são muitos passeios, muitos roteiros, muitas baladas, muita coisa bacana. Mas é importante que você fique atento a essas dicas que fizeram falta lá na primeira viagem, para que você curta ao máximo esse destino e não tenha surpresas ou perrengues. Então vamos lá! Bom, minha dica número 1 para você é: compre o seu dinheiro para levar para Cancún em pesos mexicanos e também em dólar. Então tenha essas duas moedas disponíveis para você levar para a viagem. E eu vou te explicar por quê. Porque lá em Cancún, quando você chegar lá, você fechar um passeio, você for comprar alguma coisa, né, pagar um restaurante, as coisas em geral elas são cobradas em pesos, né, que é a moeda do país. Mas os estabelecimentos, eles vão cobrar, né, se você levou, por exemplo, só dólar, eles vão fazer a conversão de acordo com o que for, né, bom para eles, o que estiver valendo naquele estabelecimento. Então, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo lá em Cancún. Quando você pega ônibus lá, o ônibus custa $1 ou 12 pesos. Então, ele te dá essa opção de pagar em um dos dois, mas nessa taxa de conversão, 1 para 12. Agora, se você visita uma casa de câmbio, na época que eu fui dessa última vez, estava valendo $1, 18 pesos. Então, né, nesse caso, o dólar já está um pouco mais valorizado, já está valendo mais pesos. E em um outro restaurante que eu fui, estava em torno de $1 para 24 pesos. Então varia muito, né? Varia muito a conversão e tem vezes que você vai sair ganhando, mas tem vezes que você vai sair perdendo também. Então se você tem as duas opções, se você tem um pouco de dinheiro em dólar e um pouco em peso, você consegue negociar melhor, você consegue verificar o que está valendo mais a pena para você naquele momento utilizar. Então, por exemplo, no ônibus valeria mais a pena eu usar os pesos, né? Porque o dólar estava sendo considerado mais barato, né? Então, se o dólar estava valendo 1 para 12, eu consideraria que seria mais barato eu pagar com pesos, dependendo também da conversão que eu peguei na hora de comprar esses dólares. Mas, basicamente, eu quero que você entenda que esse valor, ele é flutuante, ele vai variar de cada lugar que você for. Então, se você tem as duas moedas, você tem mais jogo de cintura na hora de escolher e negociar também com as pessoas lá em Cancún. Bom, a segunda dica é em relação ao transporte em Cancún. Eu recomendo que você, se você puder na sua viagem, alugue um carro, né? Alugue antes de chegar lá e retire direto no aeroporto. As empresas que geralmente eu uso para alugar os carros são a Rental Cars e a Rent Cars. Eu vou deixar aqui na descrição. Nesses dois sites, eles fazem uma busca para te mostrar, de acordo com a data que você vai, o período que você vai ficar, os valores, né, das opções lá de locação. E mais uma dica extra em relação a isso. Em relação à experiência com locadoras de carro. Eu sempre tive uma boa experiência com a Alamo. Então, dentro desses sites, né, que são buscadores e onde você consegue reservar, você vai encontrar como opção a empresa chamada Alamo, que também tem nos Estados Unidos, lá é bem forte também. E essa empresa, em geral, né, até onde eu tenho de experiência, sempre entregou muito bem o carro, foi muito bacana. O bom de alugar carro em Cancún é que você tem mais liberdade para conhecer lugares como, por exemplo, Cenotes, uma outra cidade que chama Tulum, Playa del Carmen, que são lugares que são próximos a Cancún, mas que você vai precisar de algum transporte, ou um carro, ou um shuttle para chegar nesses lugares. E, em geral, o shuttle acaba não compensando se você for
pesar com o valor do carro, que foi o que eu fiz, né? Eu selecionei ali os passeios que eu gostaria de fazer, cotei quanto que era com shuttle, né, que é o transporte, ou sem, e no final, para mim, compensou mais pegar o carro e utilizar o carro à vontade. Passando aqui valores só de referência do final de 2022, onde eu aluguei um carro por 6 dias, o gasto foi R$ 500 no aluguel do carro, que foi feito antecipado aqui no Brasil, $70 de seguro, né, lá do carro, que foi feito lá no México, e $35 de gasolina. Esse foi o total de valor de gasolina que eu gastei nos 6 dias que eu fiquei rodando com o carro e conhecendo os lugares. Eu me lembro que quando eu estava pesquisando sobre a minha viagem, montando meu roteiro, só o shuttle para sair do aeroporto até o meu hotel já custava $35 por pessoa. Então daí já me deu esse alerta de que seria realmente melhor, no meu caso, pelo tempo que eu iria ficar, alugar o carro. Dica número 3 sobre ônibus lá em Cancún. Então lá em Cancún tem ônibus brancos e vermelhos. E esses ônibus, se você tá ali na zona que eles chamam de zona hoteleira, né, essa zona principal que fica a maioria dos hotéis e que fica próximo da região das baladas, se você tá por ali, você vai ver que tem ônibus passando o tempo todo. E esses ônibus eles custam $1 durante o dia ou 12 pesos. E $2 durante a noite ou 25 pesos depois da meia-noite. Então, se você vai beber, vai pra balada, nem pensar de usar o carro, hein? Você vai até a frente do seu hotel, vai pegar um desses ônibus e basta você entrar, não precisa saber muito falar espanhol, basta você perguntar Cocobongo, né? Se você estiver saindo do seu hotel. E se o carinha lá falar, o motorista falar que sim, quer dizer que ele vai para a região onde tem as baladas. Cocobongo é a principal, a mais famosa balada lá de Cancún, que fica nessa região. Então você pergunta, se ele for, você pode entrar e ficar tranquilo que você está indo para o lugar certo. E para voltar, né, para confirmar, você entra no ônibus e pergunta pelo nome do seu hotel, também para verificar se você está indo para o lugar certo. Se você não alugar um carro, é uma opção você andar de ônibus para conhecer ali a região, né? Conhecer praias, restaurantes, shoppings, baladas ali em Cancún. Agora, se você não tem o carro e você for para outros lugares fazer passeios, aí junto com o passeio você consegue contratar o shuttle, né, que seria o transporte para ir até o local. Dica número 4, chip de celular, né? Então internet lá em Cancún. Se você vai para outras cidades de carro, então se você realmente vai usar o carro e vai precisar, por exemplo, do Maps, aí eu recomendo sim que você compre um chip. Tem empresas que vendem chip aqui no Brasil e aí você leva para lá. Tem a opção de comprar lá também, né? E tem até cartões de crédito que quando você vai fazer uma viagem internacional, você consegue pedir um chip pagando aquela viagem no cartão. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre isso também mais a fundo. Mas no meu caso, eu contratei um passeio com uma empresa que faz passeios lá em Cancún e eles me deram o chip de graça, né? Então valeu a pena o custo-benefício. Eu vou deixar aqui o link também, caso você queira conhecer os pacotes dele. Agora, se você for ficar só ali na região de Cancún mesmo, se você nem for alugar carro, na minha opinião, não precisa do chip de internet, né? Aí você pode utilizar a internet do hotel e economizar nesse valor do chip. Dica número 5. Lá em Cancún, tanto nos cenotes, os cenotes são lugares de águas cristalinas maravilhosos, muito famosos lá em Cancún. Vou deixar a foto aqui do lado para você conhecer, caso você ainda não tenha ouvido falar sobre os cenotes. Então, tanto lá nos cenotes quanto nos mares, né, nas praias, eles fortemente indicam que você utilize protetor solar biodegradável. Então, justamente por ser um lugar de turismo e os cenotes são áreas de preservação, né? Então, eles indicam que você ou não utilize protetor solar, ou se for utilizar, você utilize o biodegradável. Isso você pode se informar e comprar com antecedência aqui no Brasil. Eu sei que lá em Fernando de Noronha, por exemplo, aqui no Brasil, também são só os protetores solares biodegradáveis que são permitidos. E lá em Cancún você também encontra para comprar. Então você pode comprar antes aqui ou comprar quando você chegar lá. Mas uma alternativa, que foi o que eu fiz, foi utilizar aquelas blusas de proteção solar. Existe também boné de proteção solar.
é algo que fica mais fácil, mais prático para você levar, não precisa ficar reaplicando, porque realmente o sol lá é muito forte, né? A água, principalmente a água salgada, também ajuda a queimar mais. Então seria uma forma de você proteger o que eles têm lá, que eles têm toda essa preocupação de preservação, principalmente dos cenotes, e também garantir que você, né, não se queime e fique bem nessa viagem. Dica número 6, se você ainda não comprou sua viagem, né, seu hotel, sua passagem aérea, a forma mais barata que eu encontrei para viajar para Cancún foi através do pacote do hotel urbano. Bom, no meu caso, eu comprei um pacote de aproximadamente R$ 2.000 por pessoa para passar 6 diárias no hotel, o hotel all inclusive, ou seja, comida e bebida alcoólica liberada, e na zona hoteleira, ou seja, na zona ali principal, onde ficam a maioria dos hotéis e que é o lugar também que fica mais perto das baladas, da vida noturna de Cancún. Além desse preço, já estava incluso também o aéreo, né, de São Paulo até Cancún. Depois que eu voltei, eu pesquisei a diária daquele hotel e só de hotel eu gastaria $300 por diária, sem contar a parte do aéreo. E é por isso que eu já tenho mais uma viagem para Cancún reservada para 2025. Se você quiser saber mais sobre esses pacotes, eu deixei aqui alguns links das próximas datas que estão abertas do hotel urbano. Aqui na descrição eu deixei também um vídeo falando especificamente da minha experiência com o hotel urbano e como você pode fazer uma reserva e o que você precisa ficar atento, né, para garantir uma boa experiência com a sua viagem em pacote. Dica número 7. Se você for de carro para praias ali na região de Cancún, o estacionamento é gratuito e funciona das 9 às 17. Mesmo que você queira chegar antes, não tem como entrar e não tem outros lugares para parar perto das praias. Aconteceu isso da última vez de não saber o horário da praia, querer chegar bem cedo para curtir e acabou que eu não consegui entrar dentro do estacionamento e não tinha outro lugar, eu tive que ficar esperando para entrar. Dica número 8. Cuidado com pessoas oferecendo uma balada grátis, um passeio gratuito, um desconto muito grande em algum passeio que você queira fazer, porque geralmente é um tipo de abordagem que eles usam para te trazer para um café da manhã, uma palestra, alguma coisa nesse sentido. E vão te oferecer no final disso, provavelmente, a compra de um apartamento lá em Cancún. Isso aconteceu comigo uma vez na Disney. Eu ganhei um dia de parque para minha família e a gente não sabia do que se tratava. Enfim, a gente foi abordado dentro da Universal e aí, né, fomos para esse café da manhã. Só que no fim das contas a gente perdeu quase um dia inteiro. Não é uma coisa rápida. E na hora de oferecer aquele apartamento que a gente não sabia que ia ser tão incisivo, né, ficou ali uma cobrança muito forte para fechar negócio e comprar o apartamento lá na Disney. Então, acaba que parece, quando eles oferecem, parece uma coisa mais rápida, mais tranquila, né? Mas na prática, o que acontece, inclusive nessa vez que eu fui para Cancún, eles me ofereceram dentro do lobby do hotel. Então, não é um golpe, mas você vai perder tempo. E se você tiver com o tempo contado na sua viagem, não compensa você economizar ali alguns dólares em um passeio para perder metade do dia ou o dia inteiro em uma apresentação comercial, sabendo que no final, né, provavelmente, a não ser que você tenha interesse de comprar um apartamento lá em Cancún. Então, minha recomendação é não vá, é cilada, porque você vai perder tempo, né? E tempo na nossa viagem, depois de tanto planejamento, é essencial. E é por isso, provavelmente, você está assistindo esse vídeo, porque você não quer gastar o seu tempo precioso lá em Cancún. Dica número 9. Tudo em Cancún é motivo de propina. Então você vai perceber que todo mundo, qualquer serviço que te preste, vai querer que você dê uma propina. A propina é uma caixinha, digamos assim. Então, por exemplo, no restaurante, o moço que traz o cardápio, né, o garçom que traz o cardápio, que é diferente do garçom que te serve, que é diferente da pessoa que cobra de você, todos eles vão querer propina ali na hora que prestam o serviço. E o que eu percebi é que mesmo se a pessoa prestar um serviço ruim, que claro, isso pode acontecer e aconteceu sim na nossa viagem, de alguns prestadores de serviço ali não serem bacanas com a gente, mesmo assim a pessoa queria a propina no final do serviço, porque lá é muito comum
receber propina, pedir propina. E também ali eles são vizinhos dos Estados Unidos, né? Os americanos, eles têm essa cultura muito forte de dar caixinha para tudo que acontece, tudo que eles recebem de serviço. Mas a minha dica é a seguinte: leve um dinheiro trocado, então ou em peso ou dólar trocado mesmo, para você dar propina quando você achar que deve. Então não dê já direto ali junto com o valor do pagamento do restaurante, por exemplo, ou do pacote, enfim, porque aí eles vão meio que cobrar o quanto eles quiserem. Então leve esses valores separados e dê quando você achar que recebeu um bom serviço. Por exemplo, dentro da balada, cada bebida que eu pedia, o garçom queria uma propina. Então acaba que fica uma coisa, né? Acaba ficando até inviável. E também não é tanto nossa cultura dar toda hora caixinha para todo mundo. Então minha dica é realmente dê para as pessoas que te atenderam bem, claro. E leve o dinheiro trocado para você ter isso em mãos, porque saiba que todo mundo vai esperar uma caixinha de você. Dica 10. Se você for levar a boa e velha tequila para casa, deixe para comprar lá no Duty Free, que em geral é o melhor preço. Então, nos seus passeios, nas lojinhas que tem por Cancún, você vai encontrar muitas opções de tequila. Inclusive, você pode provar, né? Eles têm muitas lojas de tequila, eles têm degustação, aí eles te explicam sobre a tequila, eles oferecem lá o copinho para você beber e tudo mais. Mas vai acabar saindo mais caro, na minha experiência, do que você deixar para comprar no Duty Free antes de voltar para o Brasil. Por exemplo, essa tequila aqui, que eu achei super bonitinha, gostei da embalagem, eu comprei em uma das lojinhas lá. E ela tem 100 ml e eu paguei $9 por ela. Depois no Duty Free, como eu estava só com a mala de mão, eu só podia levar desse tamanho mesmo. Depois, quando eu fui pro Duty Free, eu comprei uma outra marca, eu vou deixar a foto aqui do lado, e eu paguei $17 em uma tequila de 750 ml. Então valeu muito mais a pena. E outra comparação aqui também, essa outra tequila, que é bem famosinha também, chama Patron, eu comprei lá no Duty Free e foi $50, enquanto que nas lojinhas ela estava custando $60. Então na minha opinião, até agora, eu acho que compensa mais comprar lá no Duty Free, principalmente se você for com uma bagagem menor, enfim. Acaba que os preços compensem, a não ser que você queira algo mais local, né? E mais coisa de presente mesmo. E aí tem umas bem legais com umas embalagens diferentes lá dentro das lojinhas de Cancún. Agora em relação a presentes, né? A lembrancinhas, imã, chaveiro, estátua, né? Tem essas estátuas que são bem conhecidas lá em Cancún, tem em vários lugares para vender. Esse tipo de coisa, eu vou colocar o nome aqui da loja que eu conheci lá nas ruas perto das baladas e os preços estavam muito bons. Então era um pacote, então você podia comprar pacote de imã, pacote de chaveiro, pacote de várias coisas. Eu comprei pacote de estátuas e cada uma custou $4,50. Eu pagava 3 e ganhava a quarta unidade. Eu vou deixar aqui no próprio vídeo o nome dessa loja, que eu não lembro. Só com as dicas que eu dei até aqui, você já economiza pra caramba tempo e dinheiro lá em Cancún. Então, se você tá gostando desse vídeo, dá uma curtida pra eu saber que o meu conteúdo tá sendo útil pra você. Dica número 11. O lugar mais barato pra comprar o ingresso da balada é na balada. Isso pode parecer bobo, né? Mas na prática, o que acontece lá em Cancún? Quando você tá, principalmente ali na região das baladas ou no lobby do seu hotel, muita gente vem oferecer os ingressos das baladas, fala que se você não comprar ali com a pessoa, você vai chegar e não vai conseguir entrar, que vai estar esgotado, ou que aquela pessoa tem o melhor preço para você. Na prática, isso só quem leva vantagem é realmente quem tá vendendo. E eu vou te explicar por quê. Nem mesmo o site da balada tem o melhor preço. Eu pensei nessa segunda viagem em comprar antecipado os ingressos nos sites, né, para já pagar no cartão e já chegar lá mais tranquila. Mas como eu já tinha feito isso na primeira viagem, eu resolvi fazer diferente. E eu não caí nessa história desse pessoal que fica vendendo.
e fui até a porta da balada. O que acontece? Os dias de mais movimento lá em Cancún, dentro das baladas, são na quinta, na sexta e no sábado. Então esses são os dias que tem mais movimento. E a balada que é mais conhecida, que tem sempre fila, é a Cocobongo. Tem outras por lá, são todas muito legais, eu aconselho que você conheça mais de uma, mas a Cocobongo é imperdível e, em geral, é a mais famosa, onde as pessoas realmente vão em qualquer dia da semana. Agora, todas as outras, elas têm um movimento menor durante os outros dias da semana. E o que acontece então? Se você chegar na porta da balada, no horário que ela abre, né? Então cada balada tem o horário de abertura, você pode olhar o site, você pode perguntar no lobby do hotel, você pode passear por lá e perguntar qual que é o horário que vai abrir. Mas basicamente, se você chegar mais ou menos ali no horário que tá abrindo, eles têm aquelas pessoas que são as hostess, né? Aquelas pessoas que ficam chamando as pessoas para entrar para poder lotar a balada. E se você chega bem no começo, provavelmente elas vão oferecer para você VIP. Se a balada realmente, se não for um dia de movimento forte na balada, elas querem que entre cada vez mais pessoas e que as pessoas bebam, consumam lá e também que atraiam outras pessoas para dentro do evento. Então, se você chegar e conversar com aquela pessoa, perguntar quanto que tá logo no começo, as chances são de que você consiga entrar de graça, principalmente mulheres. Então, o que aconteceu comigo? Na balada Mandala, que custa no site $60, sendo 20 de entrada e 40 de consumação, eu consegui VIP para mulher e para homem. Então a gente chegou lá e não pagou absolutamente nada para entrar. E aí a gente consumiu à vontade o quanto a gente gostaria, né? Não era open bar, a gente pagou cada bebida, mas sem necessidade de consumir exatamente $40 de consumação para cada um. Então a gente já saiu de zero para entrar na balada. E se eu tivesse comprado lá no site, eu teria que ter pago antecipadamente os $60 e também quem me abordou no hotel, lá no lobby e na rua da balada também estava oferecendo a $60 a entrada, falando que se eu chegasse na porta eu não ia conseguir entrar porque eu não ia ter ingresso. Em uma outra balada bem famosa também, chamada The City, eu consegui, chegando no início do evento, no horário de abertura, consegui VIP para mulher e $20 entrada para homem, sem precisar consumação mínima. Então também foi uma economia legal, porque no site da The City também é mais caro e você já tem que comprar o valor da entrada com consumação tanto para homem quanto para mulher. E a única que não dá essa moleza, digamos assim, é a Cocobongo, porque é a mais famosa e é diferenciada também. Eles têm shows, apresentações lá dentro, fora que é open bar. Nesse caso, custa $90 por pessoa e de terças e quartas-feiras tem a Ladies Night e aí as mulheres pagam $70. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu só falo das baladas e que eu recomendo que você assista para escolher onde você irá. Dica número 11. Não deixe de visitar os cenotes e conheça mais de um. Então esses cenotes são cavidades, né, buracos onde tem água cristalina. Lá em Cancún existem 3 tipos. Os que são completamente abertos, que parecem lagoas. Os semi-abertos, que você fica como se fosse dentro de uma rocha, então você vê o céu, mas você vê a rocha e aí tem a lagoa no meio. E os completamente fechados, que basicamente é uma caverna com água cristalina dentro, que é muito legal também. Então, não deixe de incluir diferentes tipos de cenotes no seu roteiro, para você conhecer e ter essa experiência. Tem, inclusive, cenotes que são gratuitos, você não paga nada para entrar, mas em geral custa $5, $10 a entrada. Agora, se você for com um pacote de passeio, né, então tem lugares que oferecem já o transporte e você passa em alguns cenotes no dia, aí eles já vão pagar o valor do cenote e você vai pagar, né, esse combo e vai direto conhecer vários lugares. Mas, né, é uma comodidade. Se você não estiver de carro, você entra lá no shuttle e vai direto no transporte e vai direto para o local. Mas se você estiver de carro, pegue ali vários na sua rota, né, vários próximos, que eles têm vários, um atrás do outro, e já visite de uma vez com o carro, separe um dia para conhecer mais de um cenote. Dica 13, mas ainda não acabou, tem dica extra nesse vídeo.
Não se limite a Cancún. Então, como eu já falei um pouco, existem outros lugares próximos, como por exemplo Tulum, que é muito visitado por famosos, e Playa del Carmen, que é muito bonito, fica ali mais próximo de Cancún do que Tulum e tem lugares maravilhosos para você conhecer também. Então, se você tiver disponibilidade, tempo, se você tiver como ir até esses lugares, visite também, que são lugares maravilhosos para você conhecer. Dica extra muito importante. Por ser uma cidade turística, tem muita gente querendo se aproveitar dos turistas por lá. Então, a minha dica é que você pesquise, se informe antes de ir, veja os preços das coisas antes de ir para sua viagem. Nos passeios está a principal armadilha das pessoas quererem tirar vantagem de você lá em Cancún. Aqui no Brasil você já pode fazer cotações de preços, agendar pacotes, já ir preparado para lá com tudo reservado, resolvido, né? Um roteiro definido também para sua viagem. Mas é claro que você também pode fechar o passeio, o pacote lá em Cancún mesmo, só ficar atento aos valores e fazer uma pesquisa prévia. Você vai encontrar pacotes para fechar lá no lobby do hotel, você vai encontrar nas praias, então sempre vai ter gente oferecendo alguma coisa. Mas a minha dica é que você tenha pelo menos uma base para comparar o que vale mais a pena. Se você não pesquisar, você pode acabar sendo enganado, cobrarem a mais de você. Isso aconteceu comigo uma vez em um passeio lá nessa última viagem, que foi o seguinte: eu comprei um passeio para Isla Mujeres, é uma ilha lá perto de Cancún, e era um passeio de barco com almoço, foi um passeio bem gostoso. Mas essa ilha, você tem a oportunidade de alugar um carrinho de golfe e conhecer a ilha, porque é uma ilha pequenininha, então você aluga lá e consegue fazer esse passeio rápido por toda a ilha, né? Cruzar a ilha inteira com esse carrinho de golfe. Acontece que eu não tinha pesquisado sobre a Isla Mujeres e o cara que eu já tinha pago o passeio, né? Já tinha fechado com ele o passeio, já tinha dado propina para ele. Ele ofereceu lá dentro do barco esse extra de contratar o carrinho de golfe quando chegasse na ilha. E ele falou que se não contratasse antes com ele, poderia ficar sem aquele passeio, né? Porque poderia esgotar e tudo mais. Enfim, o que aconteceu na prática? A gente pagou $80 por 1 hora para fazer o passeio, né? Pegar o carrinho de golfe e fazer o passeio por conta própria. E quando a gente foi quando a gente foi retirar o carrinho, estava cheio de carrinho e pior, custava $40 1 hora. $80 seria para passar o dia inteiro. Então, basicamente, ele ganhou 100% só por pegar o dinheiro, né, 5 minutos antes de nós e falar lá com os contatos dele para tirar aqueles carros para reservar e fazer o passeio. Mas, basicamente, é algo que, na minha opinião, o pessoal lá ficou chateado porque poderia ter cobrado um pouco a mais, óbvio, o trabalho dele, é a comodidade também, mas o dobro a gente achou que foi meio absurdo. Então realmente tem que ficar atento a esses detalhes e pesquisar para não ter esse tipo de decepção na sua viagem, né? Se você ainda não fechou sua viagem para Cancún, dá uma olhada aqui nos links da minha descrição. Então eu coloquei aqui pacotes da Hotel Urbano, coloquei outros links de vídeos também que vão te ajudar no seu planejamento da sua viagem. E caso você queira ajuda no planejamento da sua viagem, entre em contato comigo aqui no link também na descrição, que eu ofereço um serviço de assessoria para quem quiser. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você faça uma ótima viagem e nos vemos no próximo vídeo.